E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o AOMaker. Sejam bem-vindos ao nosso atrasado vídeo. E é o seguinte galera, eu já tinha feito um vídeo aí e falei pra vocês que eu tô nos projetos pessoais e é por isso que eu não gravei muito. Mas eu agora pretendo voltar a publicar direito, vou tentar, né, o melhor possível, porque eu tenho que disponibilizar tempo para essas duas coisas. É o seguinte, essa série já deveria ter acabado há muito tempo. Então o que que eu fiz? Eu criei aqui todinha a primeira fase do Mario e ela já vai vir de brinde no editor. É uma réplica exata de como que é a primeira fase do Mario 8-bit de NES. Exceto por essa parte aqui que não tem, mas eu inventei. Mas de boa. É o seguinte, eu fiz muita coisa sobre a programação do jogo já, pra não atrasar demais, porque realmente eu preciso acabar logo essa série. Então, nós vamos ver aqui tudo que eu fiz, tem um tempinho que eu não mexo. Esse vídeo, provavelmente o nome dele vai ser Configurando o Jogo, parte 1. Onde a gente vai configurar tudo do jogo, pegar a moeda, quebrar bloco e tal, personagem. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos um sensor de colisão para os blocos, sejam ele blocos ou moedas, coisas assim, prêmios. E temos um sensor do jogador. O que é esse sensor? Esse sensor é uma ideia que eu estou testando, não é minha. É uma ideia para... Algumas pessoas usam, né? Para não bugar o personagem, para ele não ficar dando aquelas travadinhas e a gente não ter que configurar via programação. Como eu disse, essa ideia não foi minha, eu peguei ela do jovem Xuanxi, mas vocês mortais conhecem ele como Ângelo Nobre, no Facebook e no grupinho lá nosso do Construct. Então é o seguinte galera, temos aqui o News, que eu coloquei aqui para me lembrar o que eu fiz, que vamos começar olhando coisa por coisa o que é. Primeiramente vamos começar pela função Create Game Player GUI. Quando eu digitar Create Game Player GUI, ele vai criar a interface do usuário, caso eu passe o parâmetro criar. O que ele faz? Ele pega todos os objetos que estiverem na GUI do jogo, na interface do jogo, lembrando que tem duas interfaces, tem aquela que vai começar aqui no jogo, do editor, e tem a do jogo, e destrói. Feito isso, ele vai criar a GUI do jogo. O que é a GUI do jogo? Isso aqui, ó. Essa é a GUI do editor da gente. E quando você dá um play, você destruiu a outra GUI e criou a GUI do jogo. É isso aqui que aquele sistema cria, ó. O nome do personagem atual, a pontuação, moedas, a fase e o tempo que está contando. Por enquanto as moedas são infinitas, tá? Você pode ficar batendo a cabeça aqui pra sempre. E também não ganha vida quando chega aos 100. Ainda não tem estrelinha, nem cogumelo, nem nada. A bandeira também do final da fase não funciona. E também o sistema de morte. Eu acabei de cair no buraco e eu consigo andar por debaixo da terra. Isso é normal porque o personagem não morreu. Então, enfim, tudo você tem que programar, né? Não está pronto ali. Então é isso. Como vocês podem ver, já está funcionando os blocos. O personagem está com a configuração direitinha. E vamos lá. Isso aqui é a GUI do jogo que vocês viram. O que ela faz? Ela destrói para recriar. Uma coisa que eu digo para vocês, sempre vai criar uma coisa, primeiro você coloca para destruir. Porque primeiro você limpa, depois você cria. Depois de limpar, eu criei aqui uma sprite font, né? Aquele objetinho texto que é quadriculadinho, estilo 8-bit. E passo para ele IDs. Para que serve esses IDs? Vocês viram que na tela tem pontuação, tem moedas, tem nome do mundo. Então, esse Game Player GUI ele vai comportar todos aqueles textos. Então, o seu sistema precisa saber o que é ali. Então, eu passo o ID1 e decido que eles são os pontos.
Eu criei variáveis globais para pontos, moedas e tal. Então eu dou um setText, né, após aumentar o tamanho e passar o ID. Mario, o nome lá do Mariozinho, que na verdade vai ser uma variável, não vai ser nem o nome, mas ainda não está programado. E nova linha, isso aqui vai fazer o objeto texto saltar uma linha. ZeroPad, variável pontos e 6. O que eu quero dizer com isso? ZeroPad é um comando que completa com zeros a sua variável. Supondo, você quer contar de 1 a 10, mas você não quer que fique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você quer que fique 01, 02, 03, 04. Então o que você vai fazer? Você vai colocar ZeroPad, a sua contagem e o número de zeros que você quer que tenha. Se você quer que tenha um zero só no caso, você vai colocar 1. Aqui no caso eu coloquei 6, porque veja bem. Aqui nós temos a nossa pontuação, ó. 3, 4, 5, 6. Temos 6 zeros. Aí se entrar algum número aqui, ele vai ser adicionado aqui e não vai ter mais zeros, porque o máximo de números que a gente definiu para ter aqui são 6. Inclusive eu errei, você tem que colocar 2 no caso, que vai ter o número da sua contagem e vai ter um zero a mais. Aí depois eu crio um objeto moeda. Para isso eu crio o nosso próprio objeto de jogo, eu não preciso de outro sprite. Eu só criei uma variável nele chamada inGui_jogo, ou seja, ele está na GUI do nosso jogo e não na GUI do editor. Ele é esse objeto aqui, ó. É aquele objeto que vocês viram na tela, uma moedinha menor. Só que não vai dar para o player pegar ela vai estar na GUI do jogo. Por isso eu disse aqui via variável. E dei a animação de tiles 8, que é o tile dela. Coloquei o tamanho que eu quis, posicionei do jeito que eu quis na tela. Isso tudo aqui são só detalhes, que vai do seu querer. Depois criei mais um texto, dei outro ID e coloquei o X e as moedas que o cara tiver. Feito isso, são só detalhes de posicionamento. Vocês já sabem como funciona. Beleza. Aqui, every tick, eu pego o texto com ID 1 e defino ele igual aos pontos. Pego o que está com ID igual a 2, defino ele igual a moedas. É para isso que eu passei o ID diferente para eles. Aqui embaixo é explain, ou seja, a variável que nós criamos para estar jogando. Então a cada 1 segundo eu vou adicionar o tempo de jogo. Se eu não estou jogando e o tempo de jogo estiver qualquer coisa diferente de 0, eu quero zerar esse tempo. Mais uma vez eu digo, se eu estiver jogando e o personagem tiver com a variável scroll_to ativa, por que isso aqui? Porque eu não vou usar o behavior scroll_to. Eu fiz um scroll_to próprio, por quê? Aqui na hora que a gente roda o nosso Mario, você tá vendo, pelo editor dá para você controlar o editor todo, mas pelo jogo dá esse zoom e fica aqui exatamente igual no jogo. Nós temos duas casas abaixo aqui de tiles exatamente igual no Mario 8-bit. Então, a nossa câmera, se eu colocar o scroll_to, o behavior scroll_to, ela vai centralizar no personagem e vai mostrar mais um monte de blocos aqui para baixo, um monte de casas para baixo. Então o que eu fiz? Eu criei uma variável no personagem chamada scroll_to. Se ela estiver ativa, e ela vai estar quando o cara estiver jogando, eu vou dar o scroll_to do sistema aqui. Você vem aqui no seu sistema e tem o scroll_to position. Esse scroll vai ir para a posição X do personagem e a posição, metade da posição da nossa janela é mais 70. Ou seja, ela vai pegar e vai para o meio assim da janela mais 70. E isso vai resultar naquele posicionamento que vocês viram. Como você já sabe, isso aqui são só detalhes, você configura do jeito que você quiser no caso. O seu posicionamento. Isso aqui lembrando que eu deixei tudo isso aqui separado para poder mostrar para vocês, porque isso tudo foi o que eu fiz depois da última aula no caso. Então, every tick ele vai definir a posição do personagem que estiver jogando igual o sensor player, porque na verdade a gente não está controlando mais o personagem, a gente está controlando o sensor e o personagem segue o sensor. Beleza. Agora vamos para a parte onde a gente define o que é qual objeto. Primeiramente nós temos uma variável chamada
map configurável object e outra chamada myColisConf. O que significa isso? Primeira etapa é configurar quais objetos podem ser configurados, porque não são todos. Então, o objeto que tiver no mapa, que não tiver na guia do jogo, nem na do editor, e não tiver um conteúdo moeda, o que é esse conteúdo? São os prêmios que tiver dentro, seja cogumelo, moeda, enfim. Quando esses requisitos forem atendidos, eu vou abrir uma outra condição. Se o map configurável obj estiver desativada, aí no caso é que entra a nossa questão aqui. Se estiver desconfigurado, eu vou olhar se esse objeto está tocando a animação tiles 1 e frame 0. Se tiver, ele vai ser esse blocozinho aqui, que é o tiles 1 e está tocando frame 0. Então ele torna-se um objeto de mapa configurável. Se tiver igual ao tiles 2, ele é essa interrogaçãozinha que tem prêmios. Ele também é configurável. Se tiver 8, 9 ou 10, que são moedas, deixa eu mostrar aqui. O 8 é moeda, o 9 é esse machadinho, também é uma tipo uma moedinha, dá pra você pegar, e o outro é esse tipo um olho estranho aqui, macabro, muito do mal, que é isso aí. Aí também é configurável. Beleza. Aqui a gente terminou, a gente já disse quais objetos podem ser configurados. Feito isso, o sistema vai ler mais embaixo. O objeto que tiver no mapa e tiver com map configurável obj ligado, é a variável que a gente adquiriu aqui, vai ver se ele está com a colisão dele configurada, porque uma vez que ele possa ser configurado, a próxima etapa é configurar a colisão. Se ele não tiver com a colisão configurada, a primeira coisa que eu vou fazer é spawnar um colisor block nele e dar a variável de instância meu objeto UID, único ID, igual a objetos FUID, que é o nosso objeto. Pronto, eu passei a ID única dele, do nosso objeto para o nosso colisor. Por quê? Quando o nosso objeto for destruído, a gente vai saber desse jeito qual que é o colisor que vai ter que ser destruído também. Feito isso, depois que eu spawnar, eu vou ver qual é o tipo de objeto. Qual é o tipo? Eu criei aqui eu criei outra variável de instância chamada colisor type. É o tipo de colisão que vai ter. Porque você pode colidir com uma moeda, você pode colidir com um bloco de tijolinho, você pode colidir com aquele negócio que sai moedas ou cogumelo, enfim. Então, se for tiles 1, se for o tijolinho, o colisor type é igual a quebrar. Se for igual a animation 2, é aquela interrogação. Tem prêmios. Aí, no caso, vai ser capturar. Se for 8, 9 ou 10, aquelas moedas, vai ser simplesmente moeda. Aí, eu vou setar o tamanho do largura e altura igual ao do objeto. Porque se eu colidir com a moeda toda, eu posso pegar. Agora, se for com os bloquinhos, vou mostrar aqui. Ele está como invisível, deixa eu pôr ele como visível aqui inicialmente, para vocês verem melhor. Vocês podem ver que é só os objetos do mapa que são configurados, então é só na hora que eu clico para iniciar o jogo que eles se configuram. Quando eu volto para o editor, eles já voltam configurados. Isso é uma coisa normal porque eu ainda não configurei, para reverter tudo que o cara tiver feito no mapa quando voltar para o editor. Beleza. Como vocês podem ver, os blocos que a gente vai colidir com eles spawnam o colisor lá embaixo e bem no meio, ó. Tá vendo? Tem que ser bem no meio assim, você não pode bater muito no canto não, pra você não poder quebrar dois de uma vez. Já as moedas, veja bem, olha aí, nem dá pra ver elas, porque o colisor ficou do tamanho delas. Então é isso que eu quis dizer. Beleza, aí eu seto o tamanho igual a ele e defino como moeda. Aqui era só o teste, eu estava testando colocar o conteúdo como moeda no caso, mas o conteúdo na verdade vai ser definido pelo editor e não via configuração ali, né? O cara tem que vir aqui e decidir, eu quero que tenha moeda e que seja tantas. Mas lembre-se, essa é só a configuração parte 1. Beleza. Feito isso, a gente configurou o nosso objeto. Então, myColisConf igual a true. Eu cliquei aqui, abri um novo evento, quer dizer, cliquei aqui, abri um novo evento e pronto. Depois que for lido isso tudo aqui,
ele é definido como configurado. Agora, quando o sensor do jogador é o sensor em vez do jogador, porque aí a gente configurou a colisão de uma vez só, como vocês podem ver. Ó. Coloquei assim para ele não esbarrar em 2 blocos de uma vez. Beleza. Agora é o seguinte, galera. Uma vez que o sensor player colidir com o colisor block, eu vou pegar o objeto que está com ID único igual colisor block, meu objeto id, é aquilo que eu criei lá na configuração aqui, ó. Eu passo o ID único do objeto para o colisor block. Então, eu vou pegar o objeto que tiver com esse unique ID e vou olhar o seguinte. Esse colisor block está com o colisor type igual a capturar. Então, no caso, o que que ele é? Ele é aquela interrogaçãozinha. Então, ainda não tem fim. Você pega moedas infinitas, no caso. Então, eu já vou explicar esse impulso aqui. No caso, o que que acontece? Ele vai passar 2 tipos de impulso. O impulso de ida e o impulso de volta. Impulso e impulso back, que é retornar. O que que esses impulsos vão fazer? Eu preferi usar isso em vez de qualquer outro tipo de física, porque já é o que eu estava fazendo em outro projeto. Todos os objetos de mapa que já estiverem configurados, que estiverem com impulso maior ou igual a 1, lembrando que só vai receber esse impulso quando bater a cabeça lá, ele vai definir o y do objeto igual ao y atual, ou seja, self y menos 1. Aí o objeto vai, o quê? Vai subir uma casa e vai subtrair 1 de impulso. Ele só vai fazer isso enquanto estiver maior ou igual a 1, que significa estando 0 ele vai parar. Se o objeto não estiver maior ou igual a 1, ou seja, else, então nós vamos olhar se o impulso back está maior ou igual a 1. Se tiver, eu vou dar um set y igual a self y mais 1, para ele voltar para o lugar que ele estava. Aí na hora que tiver impulso back igual a 0, aí ele vai parar no caso. Então significa que ele vai subir as casas que eu decidi e vai descer para o lugar depois. Dando aquela impressão de que o cara bateu a cabeça lá e deu aquele pulinho o objeto. Vamos lá. Assim. Exatamente igual no Mario. Não tem problema nenhum, tudo de boa. Beleza. Lembrando que você não precisa configurar os seus projetos de um jeito impossível, de um jeito extremamente difícil para eles ficarem bons, galera. Espera um minutinho. Voltando aqui, quase que não fez diferença não. Só foi olhar se tinha alguém na porta, galera. É o seguinte. A gente está nessa parte aqui agora. Eu já expliquei para vocês o impulso que a gente passa. Uma vez que eu deixo esses impulsos assim, ó, lembrando que se só passar o impulso de ida, ele não vai subir. Se só passar o de volta, não vai acontecer nada, porque já que ele não foi para cima, ele também não vai descer. Né? Ou então ele vai descer 3 casas, na verdade, né? Falei errado. Porque o impulso não vai estar maior ou igual a 1, mas o impulso back vai estar. Na verdade, ele vai descer. Depois que você passou seu impulso, eu dou um object reward, acho que é assim mesmo que escreve, que é a recompensa do objeto, e passo o único ID do objeto. O único ID do objeto está nesse colisor block. O que que nossa recompensa vai fazer? Nosso object reward vai pegar por comparação o objeto que tiver com o único ID igual ao que foi passado no parâmetro 0. O que que foi passado no parâmetro 0? Isso aqui, ó, parâmetro 0. E vai olhar o seguinte, o conteúdo é moeda? Se for, ele vai spawnar um objeto, vai colocar ele acima do bloco, que é setando o y igual ao y, que ele está menos a altura total dele. Definir animação igual tiles 8, que é a moeda. Já que tudo é animação de moeda, não tem necessidade de definir o frame. Aí vai ligar o módulo plataforma que eu coloquei nos objetos. Coloquei aqui com 200 só de força de pulo. Vai ligar, vai simular um pulo. Aí a moeda vai dar aquele pulinho e vai cair. Vai dar o conteúdo moeda para ela e dizer que é um objeto de mapa. Pronto. Agora aqui nos objetos, eu fiz o seguinte. Para cada objeto que tiver landed, ou seja, que aterrissar assim no solo de plataforma, se ele for uma moeda, ele vai adicionar uma moeda para o personagem, vai tocar a musiquinha de moeda e vai se destruir. Lembrando que é por isso que eu fiz isso aqui, ó, que eu coloquei que eu não quero que
seja configurado os objetos que forem uma moeda. Não tem necessidade de você criar um colisor para ele se ele vai só dar um pulinho e automaticamente ser capturado pelo personagem. É onde entra isso aqui, ó. Como você pode ver, funcionando perfeitamente como no Mario. Ele pula e adiciona uma moeda. Não tem necessidade de adicionar um colisor nele. Eu não vou pegar essa moeda encostando nela. Eu vou pegar desse jeito assim mesmo. Beleza, pessoal. Então, feito isso, acabou essa parte aqui. Só tem o arranjo de objetos. Esqueci de falar. O que ele faz? Primeiramente eu vou mostrar em ação. Outra coisa que eu pus é para os objetos de animação ficarem no editor, rodando a animação deles. Só que tem uma questão. Quando você colocava as moedas no seu mapa, ficava igual aqueles pisca-pisca louco. Tudo... Ah, esqueci que tá com o negócio visível, aí não vai dar pra gente ver. Deixa eu colocar invisível aqui. Ficava igual aqueles pisca-pisca louco, cada uma piscando em um frame diferente, porque foi colocada em horas diferentes. Isso aí também, ó, tá vendo? Repara, enquanto eu estiver colocando, ó, enquanto eu estou segurando S e colocando outros, ele fica com a animação 0. Mesma coisa para as moedas, ó. Tá vendo? É aí que entra o Tile Arrange. Porque se eu não tivesse configurado isso, as moedas iam ficar tudo fora de ordem. Esses objetos com animação iam ficar tudo fora de ordem. Aí eu simplesmente configurei desse jeito e elas sincronizam na hora que você coloca elas no mapa. Então vamos ver esse editor Tile Arrange. Vamos lá na nossa função Tile Arrange. O que ele faz? Todo o objeto, primeiramente temos a nossa variável global arrange objetos que tem que estar igual a 1. Se ela tiver igual a 1, eu vou esperar 0.1 segundos, vou chamar a função e vou desligá-la. O que a função faz? Todos os objetos de mapa vão rodar a seguinte configuração. Se estiver rodando tiles 2, tiles 8, tiles 9 ou tiles 10, que são o quê? São essa setinha que tem animação e a moeda e os outros negocinhos de animação também. Se for um desses, o que eu vou fazer? Eu vou reiniciar a animação do início, from beginning, do começo. Isso é aqui, ó, Start Animation from Beginning. Você pode dar um current frame, que é do frame atual, ou do início. E aí todas vão ficar sincronizadas, tanto no mapa quanto no nosso editor. Agora deixa eu entrar aqui no nosso build. Pronto. Quando eu construir um objeto, o que vai acontecer? Antes de mais nada, eu vou ler no sistema se ele está rodando a animação 2, 8, 9 ou 10. Se tiver, eu vou ligar a variável global Arrange Objects. E eu vou ligar ela o tempo todo enquanto eu estiver colocando esses tiles aqui. E ela vai fazer o que vocês já sabem, que é uma reorganização do nosso objeto. Dos nossos objetos. Vejamos aqui. O movimento do personagem foi substituído, igual vocês já sabem, só que vocês ainda não viram. No caso, o que acontece com o sensor? Se eu pressionar a esquerda, eu vou olhar se o personagem não está com reflexo, né? Mirrored. Se ele não tiver, eu vou ligar o reflexo, porque o nosso gráfico está à direita. Se eu apertar para ele para a esquerda e ele for virar, eu tenho que ligar o espelhamento. Aí, isso aqui, ó, que olha se o X está maior ou a 140 para eu poder me mover para a esquerda, são só configurações à parte que vai do gosto. Tipo, ele só vai se mover à esquerda se o Y estiver maior que 140. Então, ele não vai passar daqui, ó. Opa. Ó, ele só vai até aqui. Se eu quiser, eu posso pôr para ele poder ir mais para trás. A mesma coisa para a direita. A fase tem um final. Tem até um lugar onde ele pode se mover. Toda fase tem fim. Então, naquele lugar é onde ele para, na verdade. Então, essas são as configurações para você ir para a esquerda ou para a direita. O Mirrored não tem necessidade de você ficar colocando set Mirrored o tempo todo, então você pergunta, se não está, quero colocar. E quando vai para a direita, se ele está com o gráfico invertido, você quer
desativar o gráfico invertido, já que o padrão é esse. Aqui é o tamanho do layout, né? O X menor que 3.920. Eu aumentei, na verdade, o layout, ele era bem menor que isso. Então, beleza. Aqui são as outras configurações à parte. Eu ainda não fiz algumas. No caso, se estiver tocando a animação do Mario e o sensor estiver movendo, eu vou perguntar para o sistema. O nosso personagem está rodando a animação Mini Mario Move? Se não estiver, eu vou definir a animação igual a Mini Mario Move. Se o nosso sensor não está se movendo e o frame estiver alguma coisa que seja diferente de 0, eu vou colocar ele igual a 0. Beleza, isso aqui é necessário, né, Character Play em Mario, porque tem dois personagens com animações diferentes e tudo mais, enfim. Um chama Mini Mario, o outro chama Mini Luigi. Então aqui já muda, você tem que configurar a parte. Correr. O que acontece? Quando o Shift estiver sendo pressionado, se a velocidade do sensor, que é uma variável de instância, estiver menor que a speed dele, self speed, a própria speed vezes 2 no caso, eu vou fazer com que ele fique com a velocidade igual a player speed mais 64. Se não estiver pressionando Shift, eu olho se o nosso speed está maior ou igual a player speed mais 64. Se tiver, eu vou deixar a nossa velocidade igual a player speed. Player speed é uma variável global. Vou mostrar. Cadê? Player speed, 164. Inclusive aqui é uma organização que eu estava fazendo e eu ainda não corrigi. Eu estava fazendo vezes 2, mas aí eu decidi colocar só igual a player speed mais 64. Então pronto, se speed tiver menor que player speed mais 64, aí eu posso fazer isso aqui. Então pronto, fiz uma vez só. Aí não estando pressionando Shift, eu vou olhar se está maior. Se não está maior, quer dizer, se está maior, né, se ele ainda está rápido, eu vou deixar ele devagar, quer dizer, na velocidade padrão dele. Depois que eu mudo as variáveis, eu dou um set maximum speed no nosso módulo de plataforma, igual a self speed, o que a gente definiu no speed. É necessário fazer isso, porque se você colocar direto no seu módulo de plataforma, o personagem vai ficar adquirindo velocidade infinita. Vai ficar extremamente rápido e não faz sentido, simplesmente. Então vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Aqui foram nossos news, eu já expliquei, e tudo que foi feito até agora. Vamos ver, deu 27 minutinhos. Então é isso, galera, até agora é assim que estamos. Outra coisa, aquela gravidade que ficou 50.000 e depois na memória 1.500, é pra quê? Pra na hora que eu pular e bater no objeto, eu não passar muito acima dele. Eu quero que eu comece a descer na mesma hora. É por isso que eu fiz daquele jeito. Essa é a fase do Super Mariozinho de 8-bit. Temos aqui nossa opção de correr. Tá um pouco travadinho o vídeo hoje, galera, mas é porque eu tenho que arrumar uns bugs aqui no PC. Nada fixo. E temos que configurar também a bandeira. Então é isso, galera. Essa foi a nossa aula super atrasada. Foi mais, na verdade, explicada, né? Porque eu já tinha feito as coisas. Mas vou tentar voltar a publicar vídeos direitinho. Então é isso aí e até a próxima.